Ordem do dia, item 1 da pauta, redação final, projeto de lei 079/2025, autoria do deputado Paulo Duarte. Altera a emenda da redação, acrescenta dispositivos da lei 3903 de 2010, sobre obrigação das transportadoras e os fornecedores de bens e serviços localizados no estado de Mato Grosso do Sul fixar data e turno para entrega a consumidor final de produtos. A redação final é elaborada pela CCJ. Redação final em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado João Henrique. Senhor presidente, tive a oportunidade de analisar esse projeto. Em segunda discussão, não estava aqui em plenário, mas fico satisfeito que possamos discutir agora em redação final. Em verdade, senhor presidente, eu acredito que esse projeto vai acabar sendo vetado pelo governo. E não posso deixar de fazer algumas considerações, porque a nossa Comissão de Constituição e Justiça, ela tem que ter um filtro e uma régua plena para todos os projetos. E aí, veja, não é um ataque, mas é uma soma, uma contribuição à nossa Comissão de Constituição e Justiça. O contrato de transporte, ele é disciplinado por uma lei que rege situações e normas coordenadas entre pessoas, que é o Código Civil. E ali tem as obrigações que são alternativas, solidárias, de maneira que, fora desse diploma, nós não poderíamos ampliar legalmente essas obrigações que estão disciplinadas no Código Civil, nem mesmo emprestando a competência que a gente tem pelo Código de Defesa do Consumidor, que é uma competência complementar. Então, veja, nós podemos disciplinar consumo, mas o contrato e operação de transporte, a meu ver, não. E quanto ao mérito, senhor presidente, está estabelecendo horário programado para que as empresas de transporte tenham que entregar. E perceba, como que nós vamos fazer com o Mercado Livre, com a Amazon e com as grandes empresas que tiverem que cadastrar no mesmo bairro, no mesmo endereço, e a escolha do consumidor, um quer que entregue na parte da manhã, outro na parte da tarde. Então nós vamos ter um gasto, um custo dessa empresa indo no mesmo local, no mesmo endereço, mas porque não foi cadastrado e não programado, ele não pode entrar, ele tem que voltar lá pela segunda vez para que seja entregue. A meu ver, isso também interfere na questão do artigo, salvo engano, 170 da Constituição Federal, que prestigia a livre iniciativa sobre as operações de comércio. Então, quem tem que classificar, categorizar, premiar ou regulamentar é o consumidor comprando ou não daquela transportadora e não intervindo na atividade econômica dela. Isso está no artigo 1º e no artigo 170 da Constituição. Então, eu vou deixar registrado aqui meu voto contrário, mas as transportadoras que têm um bom relacionamento com o governo saberão, acredito que, na hora adequada, de fazer prevalecer esse voto contrário nosso. Então, vou votar contra esse projeto, senhor presidente. Ainda em discussão? Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Paulo Duarte, autor. Senhor presidente, até Vossa Excelência ontem conversou comigo, esclarecendo a Vossa Excelência, inclusive ontem eu falei para Vossa Excelência que, inclusive, leis muito mais, inclusive com condições até maiores que desse meu projeto, e cito aqui o caso da Lei de São Paulo, né, que fala, inclusive, exatamente do que Vossa Excelência conversou comigo ontem, dos casos hoje que estão crescendo muito. Então, a Lei de São Paulo, que foi aprovada em 2023, que foi um projeto também da Assembleia Legislativa de São Paulo, sancionado pelo governador, e aí, nessa lei, que é exatamente sobre essas entregas, no caso de comércio à distância ou não presencial, essas compras feitas pela internet, a Lei de São Paulo
claramente deixa consignado que as empresas terão a obrigação de fixar, não no horário que o consumidor escolher. Quem escolhe o horário é a empresa ou transportadora. Às vezes as pessoas não leem o projeto e falam bobagem. Então é no horário que efetivamente a empresa ou a transportadora decidir. E um outro detalhe, no ano passado, presidente, tem uma matéria de um site aqui, foram 800 compras não entregues aqui no Mato Grosso do Sul. Então, essa é uma demanda e o direito do consumidor, a competência é concorrente. Obrigado. Só o registro, eu acho que a fala do deputado não é de desprezar, eu tive dúvidas. Nós talvez estejamos errados na hora da discussão, que teria que ser na hora da primeira votação, que é o aspecto constitucional. E deixar claro, o deputado Paulo Duarte tem razão, só com relação, não é o consumidor na lei que está escolhendo o horário, mas eu também mantenho algumas dúvidas. Encerrada a discussão, em votação. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Caravina. Não, só para, primeiro, parabenizar o deputado Paulo Duarte pela explanação e para fazer uma defesa da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. É um órgão colegiado. Esse projeto foi analisado pela comissão e foi aprovado por unanimidade, né? Lógico que os projetos eles são analisados, há dúvidas, e a CCJR tem esse papel de fazer essa análise jurídica. Nesse caso, prevaleceu o entendimento de que o direito ao consumidor é concorrente entre o Estado e a União e que, no caso, não fere a Constituição como apresentado pelo deputado João Henrique, e foi aprovado pelo órgão colegiado por 5 votos. Só defendendo que foi discutido e debatido. Encerrada a discussão, em votação, item 1. Para declarar meu voto, presidente, outro ponto que eu não abordei aqui, mas assim, fiz questionamentos de mérito e questionamentos de legalidade, até porque o regimento nos autoriza, por questão de ordem, a qualquer momento a gente debater e discutir. Mas outro ponto que traria também uma inconstitucionalidade seria a necessidade do estudo de impacto financeiro com a mudança. Quantos caminhões a mais deveriam ser contratados para efetivar as entregas dessa forma? Quantos empregados, quantos funcionários? Se isso aumentará o custo da logística dessas entregas de carga no estado de Mato Grosso do Sul. Então, é um projeto que, a meu ver, não merece ser aprovado, e com todo o respeito ao colega, são discussões técnicas ou de ideologia nossa e convicção individual. Acredito que a Constituição Federal prestigia a livre iniciativa de operações comerciais. Isso deve ser feito a critério e cargo das empresas e satisfação ou não dos consumidores. Então, vou votar contrário. Declaração de voto, presidente. Para declarar, a deputada Mara. Deputada Gleice. Presidente, eu vou, diante desse debate colocado aqui, primeiro é importante a gente lembrar que quando uma pessoa faz uma compra na internet, não vem lá a opção de qual transportadora que ela pode escolher ou não. Então, ela não tem o direito de saber. Então, se ela não sabe qual é a transportadora que vai ser, não é um direito do consumidor escolher ou não a transportadora. Então, ela escolhe o produto que ela está comprando lá na loja, mas a transportadora quem decide é a empresa do qual ela está comprando. Segundo, eu acho que o consumidor, eu também já passei por esse processo de fazer uma compra e a gente só recebe a notícia depois que o produto foi devolvido, porque a gente não estava em casa ou não sabia como isso aconteceu. Eu acho que a empresa entregar e saber o horário de entrega é fundamental. Então, eu quero aqui votar sim nesse projeto e dizer que é importante para o consumidor e para a segurança de quem está comprando, porque senão as compras na internet também passam a ser um prejuízo para o consumidor. É isso. Obrigada. Ainda em votação. Senhores deputados. Encerrada a votação, consulta o resultado. Senhor presidente, queria só fazer um comentário. Acho que quem não quer muito problema com esse tipo de entrega, vai lá na loja, compra o produto, põe no carro, leva para casa, né? Acho que não tem problema. Mas foram 16 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Aprovada a redação final. Aliás, senhor presidente, desculpa, um voto contrário. Um voto. Aprovada a redação final, vai ao expediente.